aconteça a necessidade de nós termos uma vida de oração e uma vida de comunhão com o Senhor. Eu imagino que cada um de vocês aqui quer ser cheio do Espírito Santo. Eu imagino que você quer ser usado por Deus com autoridade, com unção, com o poder de Deus. Você quer ver os coxos andar, os cegos enxergar. Tudo isso nós queremos ver, nós queremos fazer, mas tudo isso depende de algo que nós podemos ver nesse texto que nós acabamos de ler. Nós vamos ver aqui que Yeshua fez logo que ele chegou ali, que ele viu aquilo, os cambistas vendendo, comprando na entrada do templo. Yeshua deve ter se entristecido muito de ver aquilo, e em seguida ele fala algo ali, ele faz uma declaração. Yeshua diz, fez uma azarrogue e começou a derrubar a mesa dos cambistas, expulsou do templo todos aqueles que estavam sujando o templo, usando o templo de maneira errada. O primeiro passo que Yeshua fez foi limpar o templo. E nós também, para sermos cheios do Espírito Santo, nós também precisamos limpar o nosso templo. A palavra de Deus diz para nós lá no livro de 1 Coríntios 3,16, a palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vós? O Espírito de Deus habita dentro de nós. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: não sabeis vós que o Espírito Santo está morando, ele habita dentro de você. Ele está dentro de você. O dia que você entregou a tua vida para o Yeshua, o dia que você falou: Senhor, entra na minha vida, seja o meu Senhor e meu Deus, o Espírito Santo veio sobre você e passou a habitar dentro de você. Você passou a ser o tabernáculo de Deus. Deus tabernaculou. E ele disse aqui: olha, e receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós sabemos que o Espírito de Deus já habita em nós, já faz morada dentro de nós. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, eu falava para Deus: Deus, eu quero ser uma pessoa cheia do teu Espírito. Eu me converti, fui para uma igreja batista, avivada. E eu sempre orava e dizia: Deus, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Mas eu via que eu tinha barreira, eu tinha dificuldade para isso. E por mais que eu buscasse essa unção, esse ser cheio do Espírito Santo, parecia assim que aquilo não fluía em mim. Até que um dia eu resolvi me trancar no meu quarto. Isso há uns 30 anos atrás. E eram umas 4 horas da tarde e eu comecei a orar. E eu comecei a falar: Senhor, me enche do teu Espírito. Me enche do teu Espírito, me enche do teu Espírito, eu quero ser cheia do teu Espírito. Porque Jesus falou para os discípulos: fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Aí você vai ser minha testemunha em toda a terra. Mas para mim ser testemunha, eu preciso ser cheia do teu Espírito. E na medida que eu fui orando, o Espírito Santo foi apontando na minha vida áreas da minha vida que precisava ser mudada. Áreas da minha vida que eu precisava tirar da minha vida. Situações, circunstâncias da minha vida. E eu comecei a orar e pedir perdão a Deus. Eu falei: Senhor, perdoa pelas vezes que eu não amei meu próximo como eu devia amar. Perdoa, Senhor, pelas vezes que eu menti. Perdoa pelas vezes que eu fui falsa, que eu enganei alguém. E fui confessando ali os meus pecados, e fui chorando nos pés do Senhor, e fui clamando a Deus. Eu fiquei muito tempo daquele jeito. Mas quando eu me levantei dali, Senhor, eu era uma outra pessoa. Deus havia transformado, era como se Deus tivesse me limpado, me lavado, me purificado. E eu, esses dias, agora meditando nesse texto, eu falei: Yeshua chegou ali, e a primeira coisa, ele limpou o templo.
que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós também precisamos limpar o nosso templo. Nós precisamos falar: Senhor, tira tudo que não procede de Ti da minha vida. O Senhor tem liberdade, o Senhor pode entrar na minha casa, o Senhor pode tirar tudo aquilo que não procede de Ti. Pode arrancar, Senhor. Pode limpar, pode purificar. E em seguida que Jesus limpou o templo, quando Ele tirou os cambistas, quando Ele limpou o templo, a palavra de Deus diz para nós aqui, que logo em seguida Jesus fez uma declaração. Ele declarou: a minha casa será chamada casa de oração. Eu gostaria que você nessa noite também pudesse dizer: a minha casa será chamada casa de oração, lugar de habitação do Espírito de Deus. Hoje uma irmã estava conversando com uma irmã e eu disse: irmã, nós não podemos começar a casa pelo telhado. Nós temos que começar no alicerce. Porque nós temos que começar fazendo base. Porque o Espírito de Deus, Ele quer habitar em nós. E Yeshua disse para os discípulos: olha, se eu não for, o Espírito não vai vir. Eu preciso ir para que o Espírito venha. E Ele foi. E o Espírito desceu em Pentecostes. E eles foram cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre nós, o Espírito Santo habita em nós. Mas nós precisamos limpar o templo. E em seguida Jesus declarou: olha, Senhor, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, querido. Nós também precisamos limpar o templo. E quando nós limpou o templo, em seguida nós vamos ver que depois que Yeshua limpou o templo, começou a chegar os cegos, coxos, aqueles que precisavam ser curados. Depois do templo limpo e da declaração feita. Eu falo assim que Yeshua nunca forçou ninguém. Ele é um perfeito cavalheiro. Eu falo que Jesus convidava as pessoas. Ele convidava as pessoas. Ele dizia: você quer me seguir? Larga tudo, vem e segue-me. Ele passava pela praia e dizia: larga tudo e vem. Aqueles que foram cheios da presença de Deus. E Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele continua agindo da mesma maneira. Eu estou dando numa classe de teve lá na Berde, preparando um povo para o batismo. E eu estava falando esses dias acerca do batismo do arrependimento e o batismo no Espírito Santo. Os ser cheios do Espírito Santo, querido. Nós precisamos querer esse batismo. Nós precisamos buscar esse batismo. Talvez você diga: mas pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser um homem, uma mulher cheios do teu Espírito. Eu quero ser um instrumento de Deus para louvar, para servir o Senhor, que é para isso que Ele nos batiza. Mas para isso talvez nós precisamos limpar o templo. E o templo que eu estou falando não é essa estrutura aqui. Eu estou falando da tua casa. Algo que possa impedir você de ser cheio. Algo que talvez impeça você de receber essa unção. Esse batismo que você tem que buscar, querer Ele, ansiar por Ele. Esse batismo de poder. Que quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo, ele se levantou debaixo de uma unção de poder. Esse poder que nós precisamos para testemunhar. Esse poder do Espírito Santo que nós precisamos para o nosso dia a dia. O Espírito Santo, ele tem a função de ser consolador, ajudador. Ele é aquele que ampara, ele é paráclito. Ele é aquele que protege, ele é aquele que cuida de nós. E nós precisamos dele.
E Yeshua limpou o templo, em seguida ele disse, fez essa declaração: a minha casa será chamada casa de oração. E em seguida nós vamos ver que depois dele fazer isso, os cegos entraram, os coxos, e os sacerdotes vendo aquilo ficaram maravilhados, escribas das maravilhas que Yeshua fazia. E os meninos clamando diziam: Hosana, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. E Yeshua disse que da boca dos pequeninos é que suscita o perfeito louvor. Daqueles que não têm malícia. Daqueles que não têm pecado. Então nós sabemos que muitas coisas na nossa vida podem impedir. Eu gosto muito de fazer uma colocação para a igreja. Nós não tropeçamos no pico do Jaraguá. Porque o pico do Jaraguá é muito grande, nós enxergamos eles de longe, né? Mas nós tropeçamos nas pequenas pedras. São nas pequenas coisas que o inimigo prende nós. São nas pequeninas pedras que nós tropeçamos no meio do caminho. Eu falo que são os pecadinhos que nós muitas vezes acalentamos ele e achamos que não é pecado. E aquilo impede nós de uma comunhão maior com Deus. E nós ficamos presos nessas pequenas coisas. Então eu fiquei pensando, meu Deus, os irmãos que vão estar lá estão buscando esse batismo de poder. Mas eu não quero, querido e querida, que você saia daqui frustrado. Que termine essa campanha e você diga para o pastor: olha, pastor, eu fiquei frustrado. Eu fiz a campanha e o Espírito de Deus não fez nada na minha vida, não encheu a minha vida como eu queria. Eu não recebi o batismo, eu não orei em línguas, eu não profetizei, eu não fiz aquilo que Deus fala que faria. Para que você não fique frustrado, querido, que eu estou trazendo essa palavra para você nessa noite. Deus não falha. E talvez aquilo que impede nós de sermos cheios do Espírito é esse olhar para dentro de nós mesmos. E dizer: Senhor, eu quero. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus lá em Gálatas diz que os dons do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, temperança. Todas essas coisas faz parte dos frutos do Espírito. Será que eu tenho produzido esses frutos? Será que eu, olhando para a minha vida, eu vejo os frutos do Espírito sendo produzidos em mim? E ele diz que os frutos da carne é contenda, maledicência, tristeza, né? Intriga, tudo isso vem. São os frutos da nossa carne. E eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero terminar essa campanha, Senhor, sendo cheio do Teu Espírito. Para que os coxos venham. Para que os cegos vejam. Para que o mundo veja que nós somos diferentes. Que nós somos separados. Que nós fazemos diferença. A palavra de Deus diz para nós que ser santo é ser separado. Ser kadosh, ser uma pessoa consagrada, ser uma pessoa separada para Deus. Mas, pastora, nós vivemos num mundo que está cheio de pecado, cheio de corrupção, mas a palavra de Deus diz para nós que não vos peço que vos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Nós devemos permanecer firme no propósito, com os nossos olhos fitos em Deus. É nele, querido. Mas sermos instrumento de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo. O que impede nós desse rio de água viva fluir na nossa vida? O que impede? Talvez o nosso orgulho. Talvez a nossa indiferença às coisas de Deus. Talvez pelo fato de nós tratarmos as coisas de Deus de forma relaxadamente. Essas coisas impedem esse fluir do Espírito de Deus. A irmã acabou de testemunhar aqui que foi lá e pensou que ia acontecer alguma coisa assim sobrenatural, né, irmã? Elias também pensou.
Ele ficou lá na caverna esperando que Deus se revelasse num terremoto, derrubando tudo, quebrando tudo. Mas ele ouviu uma voz do interior dele. Que fazes aqui, Elias? O Espírito de Deus, irmão e irmã, mora dentro de você. E Ele quer fluir. Ele quer manifestar o poder de Deus através da tua vida. Mas Ele precisa que nós deixemos isso fluir. Deixemos Ele transbordar o nosso vaso. E a palavra de Deus diz para nós que Jesus fez essa declaração. A minha casa será casa de oração. Nós temos que ter comunhão com Deus. Nós temos que ter uma vida de oração, de consagração a Deus, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que algum pastor, alguma pastora já pregou aqui, já falou nessa campanha, que os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, quando veio um forte vento, veio um vento impetuoso, e eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles estavam unânimes, unidos em oração quando isso aconteceu. Uma vida de oração, querido. Oração fala de comunhão. Comunhão é igual a unção. Quem quer ser cheio da unção de Deus aqui? Quer ser cheio da unção de Deus. Sabe qual é o segredo? É ter comunhão com Deus. Quanto mais você comungar com Deus, maior é a tua unção. Pastor, eu fui lá no culto, eu canso de atender pessoas que chegam para mim dessa maneira. Pastor, eu fui lá no culto, o pastor trouxe uma palavra fria, o pastor não tinha unção. Querida, a unção não depende do pastor, a unção tem que estar dentro de você. Ela é tua, vem da tua comunhão com Deus. Eu tenho a minha comunhão com Deus, você tem a tua comunhão com Deus. Aí quando você vir no culto, qualquer coisinha, qualquer palavra de Deus, o louvor começa, a unção começa a descer, você já recebe a unção. Eu falo que os crentes vêm na igreja, no domingo vai embora para casa, fica que nem um carro na garagem. Aí quando vai sair de novo, no domingo de novo, ele vai lá, liga o carro, tira o carro e vai para a igreja de novo. Quando chega lá, começa o louvor, começa a adoração, o pastor está pregando, aí quando está terminando a pregação, que os irmãos acordam. Ai, o pastor não tem unção. Deus não falou comigo. Irmãos, todas as vezes que essa palavra é lida, Deus fala com você. É a boca de Deus falando. Unção é comunhão com Deus. Eu comungo com Deus. Você comunga com Deus. E a unção de Deus vai vir sobre a tua vida. Ele vai começar a revelar para você as coisas ocultas que você não sabe. Ele vai começar a segredar no teu coração aquilo que você quer saber. Quando você se colocar na presença de Deus, em comunhão com Ele, Ele vai começar a revelar para você aquilo que Ele quer que você saiba. Ele vai começar a mostrar o caminho que você tem que andar. Porque é para isso que Ele veio. E você vai começar a andar guiado pelo Espírito de Deus. Paulo fala nisso. Que nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ser orientados por Ele, ser ensinados por Ele. Mas isso depende de uma vida de comunhão, querido. Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês, olha, vocês vão ser todos cheios do Espírito Santo, se eu não ensinar o caminho para você. O caminho é joelho no chão e uma vida de oração e comunhão com Ele. Quanto mais você orar, mais unção de Deus você vai ter. Quanto mais você comungar com Deus, com a sua palavra, maior a tua unção. Você nunca vai ser enganado. Nunca vai ser confundido. Porque o Espírito Santo está revelando a você. Pastor, mas é difícil. Não é difícil, querido. A oração não pode ser um peso na nossa vida.
A oração tem que ser um privilégio, um prazer. Talvez você esteja aqui nessa noite, eu sei que esse lugar é um lugar de oração. Talvez você diga, pastor, eu vou lá para orar no meu horário, mas eu vou como um peso aquilo. Eu morei aqui 1 ano. Quando eu fui embora, eu falei para os irmãos, a coisa que eu mais sinto falta é do centro de oração. Que era o lugar que eu mais gosto aqui. E não mudei. Aquele momento de estar só com o Senhor. Aquele momento em que Deus pode falar com você livremente. Aquele momento que você fica quieto para ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos, querido, ser guiados e orientados pelo Espírito de Deus. Quando nós somos guiados, orientados pelo Espírito de Deus, nós não somos confundidos e nem enganados. Porque Ele nos mostra. Nós vamos discernir bem todas as coisas. Pastor, mas eu quero essa unção. Mas quando eu oro, eu vou lá e oro por cumprir uma obrigação. Não faça isso. Nessa noite nós vamos orar. Para que se você faz isso por obrigação, que Deus tire isso de você. Pastor, eu não estou acostumada a fazer isso, eu não moro aqui, eu não trabalho, eu moro na cidade, eu não frequento aqui o centro de oração, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu quero dizer para você nessa noite, querido, lá na tua casa, faz o teu lugar secreto de oração. Tem um cantinho onde você gosta de orar, você e Deus. É só você e Deus. Tem um canto para você falar para o Senhor, Senhor, abençoa. Abençoa o dia de hoje, abençoa aqueles que estão em aflição e angústia. Abençoa esse povo que está desempregado, que não tem o pão para pôr sobre a mesa. E o Espírito Santo vai revelando coisas no teu coração, vai trazendo as nações, vai trazendo as pessoas, vai trazendo as causas que há necessidade de você chorar na presença de Deus. E Deus vai fazendo uma obra, querida, através da tua vida. Tem um lugar de comunhão com Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ter comunhão com Deus. É Deus estar no centro da tua vida. No centro da vontade dEle. Nesta noite, querido, eu queria que você... Eu não sei como é a tua vida. Eu não sei como é a tua vida de oração. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Se você está aqui nessa noite, foi porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Porque Ele quer ter um relacionamento, Ele quer ter comunhão com você. Ele quer revelar para você aquilo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Josué e Caleb foram visitar a terra, foram espiar a terra, eles foram com aquele monte de gente, cada líder de cada tribo, havia muitas pessoas indo até Jericó, até a terra, visitar a terra. Mas quando voltaram, querido, todos eles voltaram desanimados. Voltaram falando, a terra é boa, mas tem gigante, não tem condição, são homens mais fortes do que nós não vamos poder possuir a terra, e abatendo o coração do povo de Deus. Somente Josué e Caleb ouviram a voz do Espírito de Deus. E ele disse, entremos e possuímos a terra, porque a terra é boa, a terra mana leite e mel. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Deus falou no passado, fala no presente e vai falar no futuro. Porque Ele não mudou. Ele falou, fala e vai continuar falando. E o que nós precisamos é ouvir a voz do Espírito. E Yeshua, quando chegou ali, viu aquela situação, ele falou, meu Deus, não é para isso que a minha casa foi fundada, a minha casa é casa de oração, é um lugar de exaltação do meu nome, não é para isso. Nós também não fomos criados
para carregar as coisas da carne. Pecado, injúria, maledicência, contenda, nada disso faz parte. Mas nós fomos escolhidos por Deus para sermos templo do Espírito Santo. Foi isso que Paulo disse. E vocês serão santuário de Deus. Vocês serão cheios, não sabeis vós que sois santuário de Deus. Eu falo assim que os crentes precisam ter essa convicção. Deus habita em mim. E se a vida de Deus está dentro de mim, eu tenho que produzir frutos. E o fruto do Espírito. Pastora, mas hoje a gente vê tanta gente aí dando péssimos testemunhos. Sim, eu não tenho nada de ver com isso. Quando alguém chega para mim e fala assim: pastor, eu estou decepcionado, eu não vou mais nas igrejas, eu estou decepcionado, eu não quero mais ir à igreja, é tudo a mesma coisa, nunca muda. Eu falo assim: quem te decepcionou? Ah, o irmão fulano de tal, o pastor fulano de tal. Eu falei: mas Jesus te decepcionou? Não, querido. Então tira teus olhos do homem, fita teus olhos em Jesus. Nele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, querido. Só nele. Só nele você vai encontrar força. Só nele você vai ter vitória. Só nele você vai ter a bênção. Eu falo, irmãos, quando vocês virem para a casa de Deus, venha para ouvir Deus falar com você. Não importa quem Deus vai usar. Ele usou uma mula. Deus usou uma mula. Quando precisou falar. Ele usa quem Ele quer. Mas eu não estou aqui para ouvir quem está falando. Não me veja pastora Inês. Veja Deus falando com você. Deus ensinando você. Deus dizendo para você: você quer ter comunhão comigo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então limpa a casa e você vai ser cheio do Espírito. Vocês vão ser um povo diferente, querido. Nós devemos fazer diferença. O mundo precisa de crente que faz diferença hoje. Nós vemos as pessoas dizendo que está chegando o fim. Até os ímpios falam isso para a gente. Você vai numa loja, até os ímpios falam com a gente: olha, alguma coisa está acontecendo. Yeshua está voltando, Jesus está voltando, está acontecendo alguma coisa. Até o ímpio está vendo. E nós temos que fazer diferença. E como que nós vamos fazer essa diferença? Sendo cheio do Espírito de Deus. Ele falou: eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Ele habita em nós. E nós precisamos a cada dia ser mais cheio dele. É nós levantarmos e dizer: Senhor, eu quero ser cheio. Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo, para que eu possa ser testemunha. Senhor, eu quero ser um instrumento teu nesta terra. E eu preciso desse amparo. Eu preciso desse ser cheio do Espírito, para que eu possa ser um instrumento de Deus. Para que Deus possa me usar aonde quer que eu for. Eu seja apenas um instrumento de Deus. Então eu estou aqui nesta noite, sendo um instrumento de Deus para trazer um recado de Deus para você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Não é pecados grandes, querido. Pastor, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, então eu estou ok com Deus. Não é no pico do Jaraguá que você tropeça, querido. É nos pecados pequenos. A nossa frieza, indiferença com a dor do próximo. A nossa falta de amor, de compreensão. Às vezes a gente pode abençoar a vida de uma pessoa e não abençoa. É pecado. Quando eu posso abençoar a tua vida e não abençoo, é pecado.
Quando eu posso socorrer, visitar o enfermo, levar uma palavra de consolo e não faço, é pecado. São os pequenos pecados. Eu falo assim que isso é como um rato morto no cano. O Espírito está aqui dentro. Ele quer fluir. Mas tem impedimento. Tem sujeira que entupiu o cano. E não permite que a água flua. Eu falo que o crente tem que ser livre. Livre para adorar. Livre para servir. Nós vimos nessa noite que Yeshua limpou a casa. E em seguida os coxos entraram, os cegos, para serem curados. Então que você possa nessa noite dizer para o Senhor: Senhor, limpa a minha casa. Eu sempre uso uma ilustração. Eu falo assim que as pessoas, elas entregam a vida para Jesus. Eles convidam Jesus, Jesus entra na minha vida. Aí Jesus entra, você confessa Jesus, foi salvo. Aí você manda ele sentar na sala e serve ele com toda a cerimônia. E Jesus fica ali sentado porque ele é um perfeito cavalheiro. Ele não vai entrar no teu quarto, ele não vai entrar no teu banheiro, ele não vai entrar no fundo do teu quintal, naquele quartinho que só você sabe o que você tem guardado lá, se você não o convidar para entrar. Algum tempo atrás fez sucesso muito uma música que dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas. Entra na minha casa, mas escancara as portas do quarto. Abre a porta do teu quarto e convida Yeshua para entrar. Abre a porta daquele quartinho que você tem lá no fundo, que está cheio de rato, de telha de aranha, e fala: Senhor, entra na minha casa, em todas as áreas da minha vida. Tu tens liberdade, Senhor, para entrar. Pode entrar, Senhor, tu és bem-vindo. Aí o templo é limpo. A hora que ele entrar, querido, a luz de Deus vai entrar. E vai clarear tudo. Vai limpar onde tiver trevas, ele vai iluminar. E daí você vai começar a receber uma unção diferenciada. Você vai começar a ser instrumento de Deus. Você não vai ter mais segredo para com Deus. Nós achamos que podemos esconder algo de Deus. Ninguém esconde nada de Deus. Ele sabe como você é. Ele sabe como eu sou. Então eu falo que nós precisamos fazer isso, fazer uma faxina na nossa casa, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Ele só habita em casa limpa. Não adianta nós queremos por algo tão lindo. É como se você tivesse com a sua casa toda suja e você pusesse, as mulheres vão entender isso, e pusesse um buquê de rosa lindo no vaso. A sujeira impede a beleza da rosa. Ofusca a beleza da rosa. Mas limpa a tua casa. E põe um buquê de rosa. Ela vai exalar perfume. Yeshua quer isso de nós. Que nós sejamos cheios do Espírito. Se há algo na tua vida que ainda impede o mover do Espírito, não importa o que seja. Pastor, mas isso ninguém sabe. Eu fiz isso, ninguém viu. Deus viu. E Ele sabe. Ele está só esperando você confessar isso. Entregar isso para Ele. Para que Ele possa arrancar da tua vida e entrar com tudo. E tomar todos os cômodos da tua casa. Abrir as janelas que estão fechadas. E falar: Senhor, eu quero ter comunhão. Eu quero que a oração seja um momento de prazer na minha vida. Eu quero ter prazer de orar. Prazer de entrar na presença de Deus.
Nós vamos orar agora, querido. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no coração de pessoas individualmente. Aquilo que Deus tratou com você nessa noite. Não saia daqui com raiva de mim porque eu falei isso, porque eu só falei o que Deus mandou eu falar. Mas fala para o Senhor: Senhor, entra na minha vida. Derruba tudo que precisa ser derrubado. Arranca tudo que precisa ser arrancado. Mas me enche do teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero que o teu Espírito venha sobre mim de uma forma, Senhor, que eu possa, Senhor, curar os enfermos, expulsar os demônios, orar pelas pessoas que estão necessitadas, que eu sinta prazer de estar na tua presença. Por nós mesmos nós não conseguimos, é pelo Espírito de Deus que nós conseguimos isso, querido. Deixa todo o teu orgulho de lado. Tudo aquilo que impede esse mover de Deus na nossa vida. Eu não sei como que a irmã está encerrando os cultos. Então eu gostaria que... O grupo de louvor está aí ainda?